Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo do Professor Billy Bill com o canal Professor Billy Bill Responde. Como toda sexta e como toda segunda, e hoje é segunda, nós vamos colocar aqui material novo no canal. O nosso vídeo de hoje é uma solicitação que nos chegou via comentários, dos nossos vídeos, que eu vou ler na íntegra aqui para vocês, que é sobre a trajetória das religiões afro no Brasil. Eu vou dar uma lida aqui, a solicitação é da Maiele, Aí ela diz o seguinte: eu gostaria de saber como que a escravidão e o tráfico humano, com a escravidão e o tráfico humano, muitos africanos foram trazidos para o Brasil. Então o que ela queria saber, do ponto de vista da história, como que foi a trajetória das religiões africanas, as religiões que vieram com as pessoas escravizadas e que hoje são consideradas então afro-brasileiras. Ela acrescenta um comentário, ela diz o seguinte, ela diz: sabemos da intolerância generalizada quanto à cultura e à religião dessas pessoas, assim como os índios. E se esse preconceito ainda existe, gerando casos de violência. Bom, queria primeiramente parabenizar pela pergunta, eu acho que é um tema muito importante, diz respeito à nossa história, diz respeito também a um momento atual que nós vivemos, em que alguns antagonismos religiosos e de outras naturezas também colocam em choque segmentos, indivíduos, e isso não tem sido nada positivo para a nossa sociedade. Mas vamos tentar então responder ao que a Maiele nos pede. Bom, a primeira coisa que a gente tem que situar, as pessoas escravizadas, o próprio nome já diz, elas não vieram no Brasil a convite e nem a passeio. Elas vieram de uma forma violenta, de uma forma impositiva, foram separadas dos seus povos, dos seus entes queridos, vieram em condições terríveis, muitos pereciam de fome, de desidratação, de doenças no trajeto da África para o Brasil, e aqui chegando, essas pessoas elas eram ou comercializadas numa feira de pessoas escravizadas, ou já vinham direto para, no caso, eu tenho uma certa antipatia para usar essa expressão, mas no caso pelo seu comprador. E aqui chegando então, quando chega ao destino do comprador, essas pessoas tinham a sua cultura anterior apagada, a começar pelo próprio nome. Então as pessoas escravizadas, elas recebiam um nome de batismo aqui no Brasil, muitas vezes com o sobrenome da pessoa que estava adquirindo, ou como uma homenagem a alguma festividade, alguma data religiosa. Por exemplo, o sobrenome dos Santos é muito comum entre descendentes de pessoas que foram escravizadas. Por quê? Porque normalmente se colocava um nome próprio, e se acrescentava dos Santos. Uma forma de, vamos dizer assim, trazer essa pessoa escravizada para aquele mundo onde ela ia ser inserida, sobre a proteção, vamos dizer assim, divina, por mais irônico que isso possa parecer. Bom, com isso eu quero dizer o seguinte: a cultura desses povos, como eu falei, ela vai ser apagada. E não é um processo de interação, de aculturação, não é um processo em que essa pessoa vai conhecer outras formas de cultura, outras formas de vida, outras interpretações do cotidiano. Não, ela vai ser colocada à força nesse cenário, e tudo aquilo que a caracterizou até aquele momento vai ser apagado. E é aí que entra então a questão da religião. A África é um caldeirão imenso de cultura. Existem milhares, dezenas de milhares de povos, alguns
com culturas mais próximas, outros com culturas mais diversas, né? Mas o Brasil ele vai buscar as suas pessoas escravizadas em torno de Angola e todo aquele eixo onde já havia uma penetração do Império Português, e depois esse comércio continua já com o Império Brasileiro. Então essas pessoas elas vão pertencer a grupos, né, daquela região majoritariamente, embora existam pelo menos 3 grandes focos, né, de vinda de africanos que foram escravizados no Brasil. Então elas vão trazer as suas religiões, né? E aí são várias matizes, desde povos animistas até divindades, né, já antropomorfizadas e coisas assim. Pois bem, né, eu acho que para ilustrar como, né, se deu essa perda de identidade cultural, e neste caso específico de identidade religiosa, eu posso partilhar com vocês uma experiência, né, que eu tive a oportunidade de visitar na cidade de Pelotas, né, uma fazenda que nos tempos imperiais era uma fazenda chamada da charqueada, né, onde se fazia o charque que era depois embarcado para o sudeste do país. E ali então trabalhavam, né, centenas de pessoas escravizadas. E havia uma capela, né, nessa fazenda, não me recordo agora o nome, mas seguramente esse é um fenômeno que se estendeu para outros locais além de Pelotas. Mas nesta fazenda havia então uma capela, né, que foi erigida, né, por essas pessoas escravizadas, obviamente que a mando dos seus senhores. Então ali foram colocadas as imagens dos santos, da Virgem Maria, né, várias imagens, né, do culto católico. E com o tempo essa capela foi se desgastando, foi ruindo, né, e até o ponto em que ela precisou então ser reformada, né? E quando essa história é contada para quem visita, né, a fazenda hoje, quando foram fazer a reforma, perceberam que por baixo, né, de todo, entre aspas, né, o cimento, que é uma liga de argamassa que se fazia com areia e óleo de baleia, né, por baixo daquela argamassa que sustentava, né, a capela e as imagens, eles encontraram conchas, né, e junto dessas conchas inscrições e imagens das divindades africanas. Ou seja, né, as pessoas escravizadas que foram obrigadas a erguer uma capela e obrigadas a rezar por deuses que eram estranhos à sua cultura, elas encontraram uma forma de resistência religiosa, né? Discretamente, obviamente, sem que fosse percebido, elas inseriram os objetos da sua devoção por baixo da argamassa e, né, a gente pode deduzir então facilmente que nos dias de culto, nos dias que os escravizados eram obrigados a assistir à missa, eles secretamente deveriam então fazer os seus louvores aos seus deuses, né? Então, se durante o processo de escravidão houve esse tipo de resistência, né, a religião continuava a ser uma forma de os escravizados se enxergarem como o povo que eles pertenciam, né? Por óbvio, dá para a gente ter uma ideia da violência cultural que os africanos sofreram aqui no Brasil, certo? Posteriormente, com a abolição, né, com o fim da escravatura, pelo menos na sua forma legal, essas pessoas, em teoria, teriam liberdade de exercer, né, a sua religião. Porém, esse processo não aconteceu de um dia para o outro. Foram gerações e gerações de pessoas, né, que foram obrigadas a aceitar o catolicismo. Então disso surgiu o que a gente chama, né, na história e na antropologia de sincretismo religioso. Ou seja, né, os africanos e seus descendentes adaptaram as suas divindades aos santos e aos personagens do catolicismo romano, né? E disso então surgem figuras como Oxum, Iemanjá, Ogum, né, que é uma forma de, vamos dizer assim, harmonizar, né,
esse antagonismo, né, dos símbolos religiosos. Bom, com o tempo, né, essas religiões se espalham, se ramificam, cada qual vai seguindo o seu rumo, o seu dinamismo histórico, né, ao ponto de hoje, então, né, nós termos um certo preconceito, uma certa violência contra esses povos, porque o Brasil foi colonizado a partir de uma matriz católica, apostólica romana, né? A nossa primeira Constituição, ela coloca o catolicismo como religião oficial, embora ela não proíba os demais cultos, mas ela somente os autoriza a funcionar a portas fechadas. Não poderia haver nenhuma exposição pública de qualquer outro culto religioso que não fosse, né, o catolicismo romano. Isso na primeira Constituição do Império. A Constituição da República já é uma Constituição laica, então ela já assegura a liberdade de culto a todos. Só que uma coisa é escrever na lei, a outra é a sociedade aceitar que um país majoritariamente, historicamente católico, né, esteja apto a receber e a tratar com a mesma igualdade religiões de outras matrizes. E é precisamente esse, né, o desafio, né, da nossa sociedade atual de conferir a liberdade de culto na prática, ou seja, né, nenhuma religião, seja ela qual for, deverá proibir, deverá agir de forma violenta para manifestações de outras religiões. É o que nós chamamos de liberdade. Mas entre discurso e ação, né, por vezes há uma grande distância, né? E é vergonhoso para o Brasil, no século XXI, em pleno século da informação, em pleno século do mundo digital, do mundo na palma da mão, as pessoas ainda não terem entendido que não se deve agredir símbolos religiosos. E isso vale de qualquer religião para qualquer religião. Especificamente aqui nós estamos tratando das religiões de matriz africana, que tem um percurso, como eu acabei de colocar para vocês, muito diferente do catolicismo, que sempre contou com o apoio do Estado e muitas vezes trabalhou lado a lado ao Estado. As religiões africanas foram trazidas para cá de uma forma violenta, de uma forma desagregadora, e precisaram sobreviver a tudo isso. E ainda hoje lhes é negado essa mesma legitimidade que possuem, né, as religiões, principalmente as religiões de matriz cristã. Então é uma pergunta bastante importante, pertinente, para que a gente avance um pouco nesse tema e que a liberdade tão falada, tão defendida, né, sobre N situações, bom, vamos então, né, admitir que falta liberdade religiosa nesse país. É isso aí. Grande abraço, não deixe de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal no YouTube e vamos fazer uma boa jornada pela viagem do conhecimento. Valeu?